Record to cloud. Recording in progress. Hoje vai ser ao vivo, de novo. Não tive tempo de olhar as questões. Então, vamos resolver na hora. Essa é a prova. Que prova que é essa mesmo? Acho que é a prova 13, tá? Prova 13. É a prova que vocês fazem na terça. É 13 mesmo? Então, vamos lá. A professora pediu para que os alunos desenhassem em malha quadriculada algo que eles gostassem muito. O aluno Rafael, fã de revista em quadrinhos, desenhou o contorno do polígono que representa o símbolo de um famoso super-herói. Observe a figura ao lado. Sabendo que a malha quadriculada é composta por 100 quadrados. Isso. Todos de área 1 centímetro quadrado. Qual a área do polígono em centímetros quadrados cujo contorno foi desenhado pelo Rafael? Então, eu vou fazer com esse dourado aqui. Eu tenho que contar. Bom, ele não está fazendo nenhuma brincadeira de unidades aqui, né? Então, cada quadrado tem 1 centímetro quadrado. É só contar quantos quadrados tem aqui. Quantos quadrados completos? Olha, eu tenho quadrados completos. Por exemplo, eu posso adiantar minha vida fazendo isso aqui, assim, opa. Deixa eu caprichar nesse negócio. Amarelo não ficou legal, não. Deixa eu botar uma escura. Aqui, aqui, aqui e aqui. Eu já adianto esse retângulo aqui, certo? Ele tem 4 na largura e 4 na altura também. Então, eu já tenho 4 vezes 4, que é 16. Tá? Depois disso, eu ainda tenho a possibilidade de partir a figura em 2 partes, usando uma simetria aqui, ó. Vou contar os quadrados do lado direito ou do lado esquerdo e dobrar. Então, eu tenho um quadrado completo aqui, mais 2 metades dá 2. Eu tenho 2 quadrados completos aqui, mais essas 2 metades, mais essas 2 metades. Então, vou ter um quadrado completo aqui, outro quadrado completo aqui e mais 2. Então, são mais 4. Dá 6 quadrados completos na parte da direita. Na parte da esquerda, eu tenho a mesma contagem. Então, é outros 6. Então, eu tenho 6 mais 6, 12, mais 16, 28. Confere? Essa questão é a questão 7. Letra C. A minha resposta deu igual a do gabarito. É isso aí. Alguma dúvida? Esse super-homem pode ser contado de diversas formas, né? Essa prova é qual, professor? Como? Essa é a prova 10? Essa é a prova da terça-feira que vocês fizeram. Eu acho que é 13, não é não? Não sei. Não sei o É a número. do professor. A que a gente... Foi a que a gente fez hoje, não foi? Bom, eu não sei. Eu não sei. Tá, vamos lá. Vamos seguir em frente. Ó, Professor, tudo bem. Deixa eu ajudar aqui. A 6 deu o quê? Que eu cheguei um pouco atrasado? Não, eu corrigi a 7.
7, 8, 9, 10, 11, 12. É o que eu vou fazer. A 7, a 8 aqui, que eu vou ver. Unidade de comprimento é o metro. Aí tem esse aqui, aluno Rafael comprou um aquário em forma de paralelepípedo. Tem essa daqui de encher o caminhão com essas melancias cúbicas. Tem essa daqui, que é os doces aqui da doceira Leila. E a última é o maior vulcão do planeta descoberto no Oceano Pacífico. Tá bom? Então são essas. Vou voltar aqui para outra. Nada. Então vamos aqui, no laranja. Aqui, a unidade principal de comprimento é o metro, entretanto, existem situações que essa unidade deixa de ser prática. Se quisermos medir grandes extensões, ela é muito pequena. Por outro lado, se quisermos medir extensões muito pequenas, a unidade de metro é muito grande. Isso que foi relatado não é uma particularidade das unidades de medida de comprimento. O mesmo acontece com as unidades de medidas de área, massa, capacidade, entre outras. A decisão sobre qual a melhor unidade de medida para representar coisas do cotidiano vem da capacidade que cada um tem de fazer estimativas, juntamente com conhecimentos que normalmente são de senso comum. Abaixo são feitas algumas afirmações onde são usadas unidades de medida não indicadas para cada caso. A altura de um homem adulto é cerca de 0,00173 quilômetros. A massa de uma criança de 10 anos é de aproximadamente 420 mil miligramas. Esta página tem uma área de 0,06237 metro quadrado, considerando que suas dimensões são 210 milímetros de largura e 297 milímetros de comprimento. Normalmente, a capacidade dos frascos de xarope vendidos em farmácias é de 0,00012 litros. Tá? Pode-se afirmar que estão dentro da realidade, apenas... Gostei dessa questão. Você tem que transformar essas unidades todas para coisas que a gente possa verificar se dá certo ou não. Né? Por exemplo, a altura de um homem, se você colocar em metros, isso aqui você espera que seja 1,73 metros. Será que vai dar? Vamos ver. Para passar de quilômetro para metro, a vírgula anda quantas casas? Uma. Espera, professor. De quilômetro para metro. 1 quilômetro são 1000 metros. Então, você multiplica por 1000, a vírgula vai andar 3 casas decimais. Ela vai sair daqui e vai chegar exatamente entre o 1 e o 7. Então, esse número aqui é 1,73 metros. Essa medida aqui em quilômetros se transforma em 1,73 metros. Então, sim, a 1 é razoável. Tá? Um homem com altura de 1,73, absolutamente normal. Tá? Então, dentro da realidade, a 1 já está. Pode ser essa, pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa e pode ser essa. Tá? Para eu verificar, por exemplo, eu não vou nem olhar a 4. Olha, porque as únicas que têm chance de ser é 1 e 2, 1 e 3, 1, 2 e 3. Então, olhar a 4 não adianta, porque ela não diferencia entre A, B e E. Vamos ver, a massa de uma criança de 10 anos, é uma criança, né, 10 anos, aproximadamente 420 mil miligramas. De miligramas para quilogramas, né, de miligramas para quilogramas, você vai fazer o quê? De miligramas para gramas, você vai dividir por 1000 passando pelo grama, você vai dividir por 1000, e do grama para o quilograma, você vai dividir por 1000 outra vez. Então, a vírgula ela vai andar para a esquerda, porque é a divisão, 6 casas decimais. 1000 por essa divisão e outros 1000 por essa divisão. Então, do 420 mil miligramas,
A vírgula vai sair daqui, vai andar 3 e depois vai andar mais 3. E aí você vai chegar em 0,42 quilogramas. Você acha que isso aqui é razoável para o peso de um humano? Só no útero, né? Menos do que 1 quilo. Menos do que 1 quilo. No útero ele passa por esse valor, mas dentro do útero mesmo ele já passa de pelo menos 2 quilogramas se quiser sobreviver, né? Então, a 2 não é razoável. Isso aqui não é razoável. Então, dentro da realidade, eu já dancei a A e a E. Portanto, a resposta tem que ser B. Vamos ver se o gabarito acertou. 8B. Aqui. Eu resolvi essa questão com estratégia. Eu não precisei olhar se a 3 e a 4 estão dentro da realidade ou não. Eu só olhei a 1, aí as alternativas C e D já dançaram. Aí depois, entre a A, B e a E, eu olhei a 2 e isso eliminou tanto a B quanto a E. Ficou, desculpa, tanto a A quanto a E, ficou só a B. Vamos lá para a 9ª. O aluno Rafael comprou um aquário em forma de paralelepípedo reto-retângulo, com 40 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 18 centímetros de altura. Rafael colocou no aquário uma quantidade de água equivalente a 2/3 de sua capacidade e deseja pôr no aquário uma quantidade de pedras ornamentais, de modo que o nível da água deverá ficar a 4 centímetros do topo do aquário. Considerando que cada pedra ornamental tem exatamente 10 centímetros cúbicos de volume, quantas dessas pedras Rafael deverá colocar no aquário? Essa talvez seja a questão mais complexa, mais cheia de idas e vindas aqui. Eu vou desenhar o aquário. Eu vou fazer uns comentários aqui. Então, está aqui na minha melhor tentativa de uma perspectiva cônica, de fazer um paralelepípedo aqui, né? Essa aresta aqui é a aresta mais próxima do observador, então ela realmente está mais comprida do que as outras. Tá? Enfim, vamos marcar aqui 40 centímetros de comprimento, vai ser esse daqui. O 15 de largura está aqui. E o 18 de altura seria essa altura aqui. Tá? Só que aí, o Rafael colocou uma quantidade de água equivalente a 2/3 de sua capacidade. A água, ela entra, ela se espalha pela superfície, se espalha, né, pela largura e pela altura. Né, a ação da gravidade vai espalhar o líquido e ele vai ocupar totalmente a largura e o comprimento. Ele não vai ocupar a altura, devido à ação da gravidade, ele vai para o fundo, mas a água, ela, em um dado momento, que o aquário não esteja totalmente preenchido, ela vai ficar com esse aspecto aqui assim. Tá? Então, você vai ter uma parte aqui, certo? Preenchida, ok? E aquilo ali é a superfície da água. Tá bom. Esses 2/3, ele se manifesta aqui, na altura. 2/3 de 18 vai dar 12 centímetros. 12 centímetros.
É como se eu pudesse dividir o 18 em 3 partes. Eu vou ter 6 centímetros aqui faltando, 12 aqui embaixo, certo? Porque o 2/3 é a parte que eu ocupei. O 2/3 é a parte que eu ocupei. O 1/3 do 18 é o que ainda falta para chegar no topo do aquário. Tá me entendendo? Estão entendendo isso que eu fiz até agora? Sim. Tá? Sim. Beleza, isso é só com água, não botei as pedras ainda. Tá? Aí ele quer encher de pedras até que encha um pouco mais e só falte 4 e não 6. Em vez de faltar 6, vai faltar 4 para chegar no topo. Então, se a água ela está a 6 centímetros do topo, quando eu boto pedra, a água chega um pouquinho mais perto, de modo que falte 4. A minha pergunta para vocês é: quanto que as pedras fizeram o nível da água subir? Quantos centímetros o nível da água subiu devido às pedras? 4 centímetros. 4 centímetros. Não. 2 centímetros, 2 centímetros. 2. Eu vou fazer uma figura adicional aqui para você ver, se convencer que é 2. Se convencer que é 2. É o seguinte, aqui está o chão do aquário, aqui está o teto do aquário, a água parou aqui, faltando quanto? 6. Eu quero botar pedrinhas até que falte 4. A minha pergunta foi quanto que subiu? 2 centímetros. A diferença é o 6 menos o 4, que dá 2, certo? Sim. E é com esse 2 que eu vou calcular o volume total das pedras. Eu tenho uma quantidade de pedras, uma quantidade de pedras, vou chamar essa quantidade de X. X pedras. Cada uma tem 10 centímetros cúbicos. Então, X vezes o 10 centímetros cúbicos é o volume que é ocupado por 15, 40 e a altura de variação, que é o 2. É 15 vezes o 40 vezes esse 2. Esse 2 aqui é o 2 que subiu aqui. Tá? Ou seja, seria, se eu fizesse um desenhinho aqui, quanto que subiu por causa das pedras, seria um paralelepípedo bem baixinho aqui, só com 2 centímetros, mas ele tem os mesmos 40 de comprimento e 15 de largura que o aquário. Vocês entenderam o que eu estou fazendo? Professor, como que a gente vai lembrar que tem que fazer exatamente essa conta na prova? Não, peraí, você não lembrar que tem que fazer essa conta na prova? Não Então, entendi. é por causa que essa daí foi um pouco complicada. Eu não vou mentir, não. Foi bem complicado. Tanto que eu errei ela. Não, essa daí eu dei uma solução, tá? Eu dei uma solução. Você poderia ter feito essa mesma coisa de modos mais demorados, tá? Você ia fazer outras contas, outros cálculos e aí uma subtração entre outro volume. Você ia calcular o volume do aquário. Você ia calcular o volume que o aquário teria faltando 4 centímetros. Você ia calcular o volume que o aquário teria faltando 6 centímetros. Quando você subtraísse um do outro, você ia achar essa quantidade aqui, e aí ia dividir por 10 e achar o X. Eu já estou fazendo, eu fiz pela altura, deixando o 15 e 40 sem multiplicar. A diferença básica é essa. Em vez de eu multiplicar o 15 e o 40 e calcular um par de volumes e subtrair um do outro, eu deixei o 15 e 40 de molho e subtraí só as alturas. Professor, a Ana Beatriz, ela não está conseguindo entender.
Ela não tem Conseguindo entender. Tá. áudio. Entendi. Obrigado pelo aviso. Então. Tá. É o seguinte. Vou fazer uma altura aqui, uma figura aqui com um aquário de lado. Tá? De lado. Em vez de enxergar o aquário de perspectiva, eu vou fazer uma figura aqui com um aquário de lado. Tá? Então, primeiro você botou água. Essa água, ela ocupou 2/3 do volume. 2/3 do volume. E eu faço isso de lado para você saber que esses 2/3 você pode simplesmente fazer na altura. Mas se você quiser trabalhar com volume, você também pode. Você faz o 15 vezes o 40 vezes o 18, acha o volume do aquário transbordando. O volume do aquário, assim, absolutamente abarrotado de água, lotado de água. Esse vai ser 15 vezes 40 vezes o 18. Aí você calcula 2/3 disso. Aí você acha um determinado volume. Tá? Você pode fazer por aí. Tá? Mas a solução que eu fiz, só para repetir, o que eu fiz? Eu calculei 2/3 da altura. Então, isso aqui mede 12. Portanto, isso daqui mede 6. Tá? Então, você tem a água aqui. Água. Sem pedra. Só água. Aí vem as pedras. Aí as pedras, elas preenchem um pouco mais. Preenchem um pouco mais. Como o enunciado falou, essas pedras fazem a altura chegar até que isso aqui valha 4. Então, esse negócio que eu desenhei aqui no centro da figura, visto de lado, é o volume de um paralelepípedo, que ele só tem essa alturazinha de 2, mas ele tem o comprimento de 40 e a largura de 15, igualzinho o aquário total. Deu para entender agora? Escreve no chat aí. Agora foi? Sim, deu sim. Era a Ana Beatriz que estava com a dúvida, né? Tá. Então, facilitou fazer essa figura aqui do lado, né? A coisa vista do lado, em vez de fazer em perspectiva. Professor, isso que eu estava um pouco me confundindo. Daí eu fiquei pensando assim, como que a gente vai lembrar que tem que depois pegar o 15, 40, daí... Por causa que essa figura ficou um pouco grande. Então, eu fiz ela de lado, para você imaginar o aquário de lado, em vez de fazer em perspectiva. Tá bom. Eu quero calcular o x, e ele é o produto, o x vezes o 10 é o produto de 15 vezes 40 vezes 2. Eu vou fazer uma simplificação aqui. Olha aqui que já sai o negócio de graça, assim. Tá vendo esse zero? Ups, ele corta com esse zero aqui. E aí eu vou ter simplesmente x vezes 1, que é x, igual a 15 vezes 4 vezes 2. 15 vezes 4 vezes 2. A melhor ordem de fazer... Você colocou 14. Eu botei 14, né? É verdade. Antes estava fácil, agora ficou pior. 15 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 15 é 30. 30 vezes o 4 dá 120. 120, letra C. Vamos ver se o gabarito está com isso também. A 9ª questão, C. Beleza. Professor, você deixa um... você tá gravado essa aula, né? Tá gravando. Daí não precisa copiar, né? Não precisa copiar. Décima questão. Melancias cúbicas existem, sim. Lógico que não possuem esse formato, naturalmente. Essa é uma invenção dos japoneses que estão preocupados com o pouco espaço disponível para tudo, inclusive para a comida. Melancias em forma de cubo são mais fáceis de armazenar,
mais fáceis para armazenar, pois podem ser empilhadas no transporte e serem facilmente guardadas nas pequenas geladeiras. Os frutos ainda pequenos são colocados em formas cúbicas de vidro com o tamanho aproximado de uma melancia normal. Como não há espaço livre para a fruta crescer, os moldes delimitam e as melancias adquirem tal formato. Interessante. Ao ler sobre as melancias cúbicas, o caminhoneiro Heitor decidiu usar seu caminhão, cuja carroceria tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo ilustrado na figura abaixo, para transportar cargas de melancias cúbicas. Considerando que tais melancias são cubos de aresta de 40 centímetros, qual o número máximo de melancias que Heitor conseguirá transportar em uma única viagem, sabendo que só são transportadas melancias inteiras? Cara, eu tenho que ver quantas melancias cabem na altura, quantas melancias cabem no comprimento e quantas melancias cabem na largura. São 40 centímetros. Elas têm 40 centímetros. Eu quero saber, na largura, que são 2 metros, os 40 centímetros cabem quantas vezes? 0,4, 0,4, etc, etc, etc. Tá? Bom, se você fizer em centímetros, você deixa o 40, mas aí a melancia, a largura deixa de ser 2 metros e passa a ser 200, né? Então, você vai fazer quantas vezes o 40 cabe no 200? Qual é a conta que você precisa fazer quando você quer saber quantas vezes um número cabe dentro de outro? Qual é a operação matemática que responde Divisão. essa pergunta? Hã? Isso é o conceito de divisão. O conceito de divisão, divisão pode ser uma razão, pode ser uma fração e pode ser uma medição. No caso aqui é uma medição. 40 medindo 200. Então, 200 dividido por 40, você vai ter 5, resto 0. Então, eu vou ter no caminhão visto de cima, vista superior. Você vai ter 5 fileiras de melancia. Estou querendo dizer isso aqui, ó. Eu vou ter nos 200 centímetros, vai caber 1, 2, 3, 4, 5 melancias assim, depois 1, 2, 3, 4, 5 assim, depois 1, 2, 3, 4, 5, e vai formando. Eu vou ter 5 colunas nessa figura aqui. Agora, o comprimento do caminhão é 5, que dá 500 centímetros. Aí eu faço 500 dividido por 40, para saber quantas vezes o número 40 cabe dentro do 500. Bom, aqui vai caber mais que 10, né? Então, 40 sobra 10, baixa esse, 2, e aí vai dar 80 e aí vai sobrar 20 centímetros ali, sem melancias. Mas vai caber 12 dessas aqui assim. Tá, vai ter 12 nessa dimensão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, então, vai ter 12 nessa direção, 5 nessa direção. E na altura, essa altura de 3 metros aqui. Eu vou fazer em outra cor aqui. Essa. 300 centímetros dividido pelos 40. Bom, 7 vezes 4 dá 28, né? Então, acho que vai dar 7 vezes 40 dá 280, sobrou os 20 aqui. Então, vai ter 7 na altura. Nessa direção é 7. Nessa direção é 12. E nessa direção aqui é 5. Então, 5
vezes 7 vezes 12. 5 vezes 7 vezes 12. Essa conta, se eu tirar a metade do 12 e ficar com 6, eu sou obrigado a dobrar o 5 para 10. Então, 6 vezes 7 é 42. Com esse 10 aqui vai ficar 420. É D. Vamos lá no gabarito se ele achou D. 10D. Tá. Tranquilo, gente? Tranquilo nessa? Vocês, só para revisar aqui, esse finalzinho aqui, 5 vezes 7 vezes 12, eu usei aquele macete que eu comentei em outras ocasiões. Quando você tem um número par e um outro número que é ímpar terminado em 5, você pode trocar uma conta difícil por outra fácil. Você pega o que termina em 5, dobra, e aquele número que é par, ele é divisível por 2, você bota ele pela metade. Isso cria um zero que você não precisa carregar nas suas contas de cabeça. Isso foi feito com o 12 e o 5. Foi feito, aplicado ao 12 e o 5 aqui. O 12 virou 6, caiu pela metade. O 5 foi para 10, para compensar o outro que caiu pela metade, o 5 dobra para 10. E aí eu troquei 5 vezes 12 por 10 vezes 6. É uma conta mais fácil de fazer. Tranquilo? Podemos ir para a 11ª. Leila é uma doceira muito bem conceituada. Certa vez, Malu, dona da padaria Sonho de Pão, fez a seguinte encomenda: brigadeiro, 240 unidades, bem casado, 210, beijinho, 150, surpresa de uvas, 180. Malu solicitou a Leila que os doces fossem entregues em caixas com o mesmo número de doces. Ih, tô cheirando o MDC aqui, hein? Mesmo número de doces em cada uma, de modo que essas caixas não podiam ter mais de 20 doces e nem podiam ter mais de um tipo de doce por caixa. Tá, não é para misturar os doces, então caixa só de um tipo. Beleza, para garantir que é um divisor comum. Leila, querendo reduzir seu custo, atendeu o pedido de Malu e entregou a encomenda com o menor número de caixas possível. Ou seja, tem que caber a maior quantidade de doces possível. Essa quantidade é um divisor comum, né? Quantas caixas de doces foram entregues? Podia ter mais de 20 doces. Não podia ter mais de 20 doces. Tem uma restrição aqui, né? Ele botou uma informação restritiva. As caixas não podiam ter mais de 20 doces. Então, eu estou procurando um armazenamento que, no máximo, seja de 20, né? Acho possível. Tá. O que não está escrito é que, por exemplo, se eu fizer uma caixa em que caiba 20, se fizer uma caixa cabendo 20, vão ser 9 caixas para cá, caixa cabendo 20, vai ser brigadeiro, 12 caixas. Bem casado, eu vou ter, com 10 caixas cabendo 20, eu cubro 200. Então, 11 caixas para o bem casado, só que uma das caixas vai ficar pela metade. Beijinho, eu poderia, com 7 caixas eu chego em 140, então 8 caixas eu cubro, só que uma caixa, a última caixa vai ficar pela metade também. E aqui, 9 caixas. Por que eu não posso responder simplesmente o menor número de caixas possível? Quantas caixas de doce?
Por que eu não posso simplesmente somar esses números aqui? Esse com esse dá 20, esse com esse dá outros 20, e aí eu chego em 40. Eu vou ler de novo, porque os doces fossem entregues em caixas com o mesmo número de doces em cada uma. Ah, tá aqui, pô. Não pode. O mesmo número de doces em cada uma. Então, eu não posso ter uma caixa pela metade. Então, tudo bem, eu tenho que achar um divisor comum. Tá? Tem que achar um divisor comum. Vamos achar o divisor comum. Então, isso aqui não pode. Não pode, por causa disso aqui. Mesmo número de doces em cada caixa. Tá? Então, vamos fazer o MDC simultâneo. 240, 210, 150, 180. Tem coisa no chat aqui que eu não li. A 10, deu D. Tá. Vamos lá. MDC simultâneo, você só divide por quem pode dividir todo mundo. MMC que você divide por 2, quem der por 2, os que não deram por 2 você repete e tal. Bom, aqui vamos dividir logo por 10. Fica 24, 21, 15, 18. Agora, 24, 21, 15, 18, você vê que todos eles são múltiplos de 3. Aí fica 8, 7. Já deu consecutivo, já sei que vai parar aqui. 5 e 6. Então, o MDC deu 3 vezes 10, que é 30. Xiii, mas não pode, porque 30 é maior do que 20. 30 é maior do que 20. Esse 10 aqui é 2 vezes 5. Então, eu não posso usar todos os fatores. Eu tenho que usar ou o 3 e o 2, ou o 3 e o 5, ou o 2 e o 5. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 5 dá 15. Esse é o divisor comum que eu vou utilizar. É o 15. Como esses caras aqui, daqui para cá, foi dividido por 10 e por 3, eu tenho que voltar o 5, então eu vou só voltar um 2 aqui. Voltar um 2, vai para 16, 14, 10 e 12. Quantas caixas de doces foram entregues? 16, 14, 10 e 12. Tá, então eu fiz, para vocês entenderem, são 16 caixas com 15 brigadeiros, 14 caixas com 15 bem casados, 10 caixas com 15 beijinhos e 12 caixas com 15 surpresas de uva. 16 com 14 dá 30, mais esses 10, 40, mais esses 12, 52. Então, eu achei 52. Deixa eu ver se na 11 está marcado isso aí. 11, letra E. Beleza. Então, letra E. Como eu acho o maior divisor que não supera 20 é 15, eu deixei de fora o fator primo 2. Então, aqui nesses números base aqui de 8, 7, 5 e 6, eu dobrei eles, que eu estou devolvendo um fator primo 2. Então, eu não podia fatorar completamente, eu tinha que fatorar
parcialmente. Então, eu devolvi um fator primo 2 para essa quantidade de caixas aqui, porque as caixas não podiam ter tamanho 30. O tamanho máximo era 20. Essa questão ela é mais difícil do que a das pedrinhas no aquário, porque ela lida com uma fatoração simultânea para achar um MDC, só que essa fatoração ela não vai até o fim, ela vai até a metade, porque você tem que selecionar o divisor comum que não ultrapassa 20. Então, isso é uma questão sofisticada, na minha opinião. Tá bom? Vamos para a última, que é a 12. Deixa eu escrever aqui no chat. Começando a 12. Cadê? Comecei a 12. Então, me avisa aí quando o professor Marcos chegar. Ele deve estar chegando já. Maior vulcão do planeta descoberto no Oceano Pacífico. Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu o maior vulcão já encontrado na Terra, submerso no Oceano Pacífico. Tamu Massif tem tamanho comparável aos vulcões gigantes de Marte, o que o coloca também entre os maiores do Sistema Solar. Para termos uma ideia da grandiosidade do vulcão Tamu Massif, o Olympus Mons, um vulcão gigante de Marte, considerado o maior do Sistema Solar, é apenas 25% maior em área do que o Tamu Massif. O vulcão está localizado a cerca de 1.600 quilômetros a leste do Japão e ocupa uma área de aproximadamente 300 mil quilômetros quadrados, maior do que o estado do Rio Grande do Sul. Em relação ao numeral que representa a área em quilômetros quadrados do vulcão Olympus Mons, considere as seguintes proposições. O numeral tem 3 classes. O algarismo de quarta ordem é par. Bom, a área do Olympus Mons em quilômetros quadrados não está no texto. O que está no texto é a área do Tamu Massif. A relação disso com o Olympus Mons, no texto diz que é apenas 25% maior. Então, eu tenho que acrescentar 25% em cima da área do 300 mil quilômetros quadrados, 25% maior. Tá? 25% é em que fração? Qual é a fração de 25%? Eu já falei para vocês que vocês deveriam... 25 sobre 100. 25 sobre 100, tá bom? Ok. Simplificada fica como? Simplificada fica... 1/4. 1/4. É uma fração importante de vocês poderem transformar da forma porcentagem para a forma fração simplificada o mais depressa possível. Mas 25 sobre 100, já que o número que eu vou multiplicar é cheio de zeros, também serve. Olha só, 25 sobre 100 vezes o 300 mil. Aqui 2 zeros, corta esses 2 zeros daqui. Eu vou multiplicar o 25 vezes o 3 e escrever 3 zeros no final. Quanto que é 25 vezes 3? 75. Então, 75 mil é os 25% que eu vou acrescentar. Mas aí o Olympus Mons é 25% a mais. Então, você soma isso aqui, fica 375 mil. Agora eu faço essa pergunta aqui. Ele tem 3 classes? Não, ele só tem uma classe, 2 classes. Classe é esse conjunto de 3 ordens. Centena, dezena, unidade, simples. Centena, dezena, unidade de milhar, mas ele não chega a ser 1 milhão. Então, não tem 3 classes. Isso é falso. O algarismo de quarta ordem é par.
Ai, meu Deus. O que é quarta ordem? O que vocês acham que é quarta ordem? É da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? É o número 5. Da esquerda para direita. O áudio está cortando, mas Da esquerda para direita. eu penso que é da direita para a esquerda. Eu acho que primeira ordem é a unidade simples. Segunda ordem é a dezena simples. Terceira ordem é a centena simples e assim por diante. Agora, o número já escrito, quando você fala assim, quarta ordem, dá vontade de pensar da esquerda para a direita. Então, eu acho que é controverso. Eu acho que o quarta ordem pode ser o 5, quer dizer, é o 5, mas eu admito que uma interpretação possível é que a quarta ordem seja esse 0 aqui, e aí seria par. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular. Eu acho que a quarta ordem é o 5, então essa aqui seria falsa também, mas eu vou deixar esse ponto de interrogação aqui como uma controvérsia. Tá? A soma dos algarismos de ordem ímpar é 5. Pô, de novo, o número tem 6, então os algarismos de ordem ímpar podia ser esse, com esse, que é o 0 mais o 5 mais os 3, que dá 8. A outra seria o 7 com esse 0, que dá 7. Então, pô, pelo amor de Deus, a ordem ímpar seria a soma... Ah, não, mas espera aí. A soma dos algarismos de ordem ímpar é 5. Nenhuma das somas deu 5. Então, essa aqui é falsa. Uma soma deu 8 e a outra soma deu 7. Opa, dei sorte aqui. A soma dos algarismos de ordem ímpar, numa interpretação deu 8 e na outra interpretação deu 7. Então, 5 aqui não é. Então, é falsa. A 1 e a 3 já estão dando falsa. Então, já matei a A. A B ainda pode ser, se todas forem falsas. Apenas uma é verdadeira. Bom, pode ainda ser. Apenas 2 são verdadeiras. Apenas 3 são verdadeiras. 3 não dá para ser verdadeira, porque eu já achei 2 falsas. Temos que seguir. A soma dos algarismos da classe maior é 15. 3 mais 7 mais 5 é 15. Isso aqui é verdadeira. A B já dançou. E aí eu fico na dúvida se essa daqui, se ela for verdadeira, a afirmativa certa é D. Se ela for falsa, a afirmativa certa é C. Eu acho que ela é falsa e eu marcaria a C. Eu marcaria a C. Só que com aquela controvérsia de que né? Quarta, o que é a quarta ordem? Se o número já está escrito e você lê ele da esquerda para a direita, você poderia entender que a primeira ordem é o 3, a segunda é o 7, a terceira é o 5 e a quarta seria o 0. E aí ferrou. Né? Mas eu vou interpretar da direita para a esquerda. Primeira ordem é a unidade. E aí a quarta ordem é o 5. E aí o algarismo de ordem de quarta ordem seria ímpar e não par. Então, a 2 eu vou considerar sendo falsa e, portanto, só tem uma verdadeira dentre as afirmações 1, 2, 3, 4 e, portanto, letra C. Vamos ver o que o gabarito diz. É assim. 12C. Aqui. Ele marcou. Ele tem o mesmo entendimento que eu. Mas eu protesto contra esse tipo de questão. E vou dar o meu depoimento de professor de matemática. Na carreira de matemática, esse negócio de classes e ordens é muito questionável. Tá? Muito questionável. Não, eu não vou dizer assim, não serve para nada. A ordem serve, mas não é saber ordem, saber classes do jeito que é cobrado para vocês. Tá? Mas vocês... Então, serve para quê? Serve para passar no colégio militar.
E depois que você estiver lá dentro, você vai acabar esquecendo esse negócio e não vai usar nunca mais na vida. Existe um negócio lá no ensino médio chamado ordem de grandeza. E aí você recupera um pouco esse conceito, mas não da forma como ele é ensinado no sexto ano, no quinto ano. Tá ok? Professor Marcos, já está aí? Chamando o professor Marcos, cadê os participantes? Aqui. Não. Deixa eu olhar, então. Gente, eu vou parar de gravar. Cadê? Meu Deus do céu. Chega disso aqui. Stop recording.